E neste nosso podcast de hoje nós vamos bater um papo bem descontraído, bem legal, com os candidatos ao grão-mestrado, que são os nossos irmãos Walter Noronha e Calomar Almeida, né? E nós vamos bater esse papo também com o nosso irmão João Armando. Né, João Armando? Beleza? Uhum. Vamos dar sequência nesse podcast com muita leveza, como você falou, porque nós estamos diante de pessoas muito inteligentes, capacitadas, e eu vou devolver para você a oportunidade de perguntar sobre o currículo dessas duas pessoas. Que é um vasto currículo, né, Walter? Quantos anos de maçonaria, né, Walter? Walter Alves Noronha, 42 anos de maçonaria, casado também há 44 anos, mais 6 de namoro, mais 1 de noivado, por aí vai, né? 3 filhos. Inclusive um maçom, né? Um irmão maçom, filho maçom na realidade, né? E também venerável por 3 vezes na Monte Moriá, parte eminente grão-mestre, parte grão-mestre por 2 vezes, entendeu? Pegamos aquele período da pandemia, um período crítico, entendeu, né? E agora fui procurado por diversos irmãos para retornar ao grão-mestrado e coloquei meu nome à disposição. E você, Calomar? Um pouquinho da sua vida maçônica aí, sua vida particular. Nós ingressamos na instituição há exatos 32 anos. Né? Também somos casados com a Maria Luísa há 41 anos. Né? Um casamento bem harmonioso, temos 2 filhos, né? Bem situados. Né? Tem um neto, né? O Raul. Quantos anos, Raul? O Raul está com 6 aninhos. 6 aninhos. Naquela fase fantástica, né? De que realmente é alegria quando chega na nossa família para participar. Também já exercemos a venerância de loja, 2 lojas diferentes, né? Tanto na Monte Moriá como da Cavaleiros da Luz, a loja que eu frequento atualmente. Nós exercemos a venerância, ocupamos vários cargos, já fomos juiz do Tribunal de Justiça Maçônica, participamos da grande assembleia quando existia na nossa instituição, fomos deputado, participamos também do grão-mestrado em 99 a 2002 como eminente grão-mestre naquela época, onde fizemos belíssimos trabalhos na ordem. Participamos atualmente como eminente grão-mestre da atual administração da grande loja e temos assim, atualmente estamos como presidência do Sacro Colégio, onde lá é desenvolvido várias atividades da ritualística e da filosofia da ordem. Aí temos a oportunidade de ter uma proximidade muito grande com esses conceitos filosóficos e ritualísticos da nossa instituição. E é isso aí, nós estamos à disposição para contribuir para a nossa instituição, com o nosso trabalho, o nosso comprometimento. No caso de Walter Noronha, o filho dele, o Walter Heleno, é mestre maçom. Né? E na sua casa também tem maçom. Sim, você, meu querido pai, o Carlos Alberto também é maçom. Aliás, você que iniciou seu pai. Eu iniciei meu pai, é uma coisa atípica na ordem, mas eu iniciei meu pai, apesar dele ser o meu mestre, né? Desde que eu venho a esse mundo. Mas eu tive a oportunidade de ingressar com ele na ordem. Eu tenho mais 2 irmãos carnais, que a gente chama, né? Não é? Irmãos de ordem, que também são maçons, estão trabalhando na ordem. Tenho também minha esposa, ela faz parte de um organismo paramaçônico, a Estrela do Oriente. Ela também faz parte. E toda a minha família me acompanha nesse trabalho desde esse tempo todo, nos apoiando e participando conosco da instituição. Você tem como hobby a maçonaria, né? Olha, se me perguntarem, alguns jogam bola, outros gostam de jogar xadrez, que eu também jogo um pouquinho de xadrez, mas o meu hobby principal mesmo hoje é conviver com maçonaria, estudar maçonaria e desenvolver essa atividade que me engrandece muito bem como pessoa e como um homem da sociedade, né? E você, Walter, qual o seu hobby? Rapaz, tem diversos. Tem diversos, né? Tem diversos. Você é motociclista, né? Hoje não é o meu hobby principal, não. Hoje meu hobby principal é pro meu sítio, cuidar das minhas galinhas, do franguinho, do meu cacauzinho, né? Isso aí é o hobby. E também andar de moto eu gosto muito, fiz parte até recentemente do bode do asfalto, né? E estamos aí, somos amantes dos bodes do asfalto e da motocicleta também, porque
É uma cachaça. E tem outra coisa também que é uma cachaça que eu tenho certeza que você ama demais, é a Mug, né? Isso aí tá. Já estou ficando velho, já está pendurando a chuteira. Mas esse ano nós fomos para a Avenida, né? Nós compramos uma ala, né? 50 lugares. O escritório, né? Foi todo para lá. Minha família estava lá, minha esposa ao meu lado, meu filho, minhas filhas, genro, nora e os funcionários, nossos colaboradores. Aliás, para quem não sabe, o Walter Noronha, ele é dono da Waltercom, uma das, eu acho que a mais tradicional firma de contabilidade aqui do Espírito Santo, né, Walter? Esse ano nós estamos fazendo 50 anos, estamos com várias comemorações desses 50 anos, uma atividade vasta aí, entendeu? E comemorando que não são 50 dias nem 5 anos, né? Então, legal, uma data importantíssima para nós. Legal, inclusive essa valorização aos funcionários, levou todo mundo lá para a escola de samba para assistir o desfile, não só da Mug, mas também do Carnaval Capixaba, que está despontando um grande carnaval aqui do Brasil. Não é isso, João Armando? É isso aí. Nós vamos aproveitar esse momento aqui, que é um momento ímpar, né? Nós estamos falando para muitas pessoas e muitos não são maçons. E tem muita curiosidade sobre os mitos, sobre as lendas da maçonaria. Isso é um imaginário coletivo, conversa muito sobre esse assunto. E quando tem a oportunidade de ter maçons conversando com maçons, as perguntas surgem. Eu queria te fazer uma pergunta para os dois, fazer primeiro por volta. O que é ser um grão-mestre? João Armando, ser grão-mestre é uma coisa divina, né? É um título que você recebe para administrar homens sábios, grandes homens. E você, quando você é eleito, você tem essa grande responsabilidade, muitas vezes, de administrar homens com pensamentos superiores ao seu, né? E você precisa de coadunar tudo isso aí da melhor forma possível. Isso aí é ser grão-mestre. Ter serenidade. Então, o grão-mestre tem a ver com sereníssimo, ser sereno, ser calmo. Ele é chamado de sereníssimo grão-mestre porque ele precisa de ser sereno, né? Você administrar a grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, 3.600 irmãos, então não é fácil, não. É barra, mas nós estamos dispostos a isso aí, entendeu? Tanto que nós colocamos nosso nome à disposição juntamente com o nosso irmão Calomar. Calomar, eu queria fazer a mesma pergunta para você, porque você, juntamente com o Walter, é candidato a eminente, já por algumas vezes, eminente grão-mestre. O que para você é ser um eminente grão-mestre? O que esse cargo significa para você e como isso faz parte da sua vida? Eu entendo o seguinte, ser um eminente grão-mestre é ter uma submissão, né? É ajudar o grão-mestre a fazer a missão dele, que é conduzir essa pleide de homens diferenciados a ter um comportamento maçônico que é o esperado por nós da instituição e por toda a sociedade. Ou seja, procurarmos sermos melhores a cada dia como pessoa e procurar fazer as pessoas felizes. Mas, antes de mais nada, nós precisamos ser felizes. E aí esse é o nosso trabalho. Isso é feito, né, com várias observações, que muitos perguntam, como você faz isso? Tem receita para isso? Temos uma receita, sim. Primeiro, respeitarmos as nossas famílias. Segundo, sermos íntegros nas nossas ações. Em terceiro caso, respeitarmos as autoridades constituídas em qualquer instância. Respeitarmos a sociedade, respeitarmos o nosso próximo em todas as suas diversidades que possam existir. Isso é ser um maçom. E nesse trabalho, que não é fácil, é muito difícil. A sociedade que nós vivemos hoje é bastante difícil, mas, ao mesmo tempo, é desafiador e nós temos como esse desafio, porque senão não vale a pena a gente estar aqui. Se não for para fazer feliz o próximo ou a nós mesmos, eu acredito que nossa vida fica sem sentido, fica meio vazia. Eu acho que os dois já foram repetitivamente grão-mestre e eminente grão-mestre. E o Walter foi grão-mestre 2 vezes, né? E parece que teve uma segunda sua gestão que você estava naquele momento mais difícil, talvez, da nossa sociedade, que foi a questão do Covid. Eu acho que grande parte do seu mandato
foi consumido para administrar aquele momento que não foi fácil e um momento difícil para a maçonaria, porque nós perdemos queridos irmãos e parentes. E você, como é que você lidou com isso naquele momento e como você conseguiu manter a ordem unida, a ordem funcionando, tanto administrativamente como financeiramente, manteve, vamos dizer assim, o moral da tropa? Como é que você fez? E eu soube até que você também teve Covid, ficou internado e quase partiu, né, por Oriente Eterno. Mas gente ruim não morre, né? Então tem essa vantagem aí. E na realidade, João Armando, não foi fácil não, né? Chega a arrepiar aqui só de falar, de ouvir você falando, né? Foi um mal que assolou, entendeu, o mundo na realidade. E a nossa grande loja não ficou para trás. Nós perdemos 158 irmãos. Entendeu? Impressionante. Um período muito grande, esse período todo. E atravessar esse período da Covid, isso também é até um estímulo que eu estou voltando, entendeu? Porque eu passei 2 anos e meio, entendeu? Regulando isso aí, ajustando, né? Porque muitos chegaram para mim e disseram, nossa grande loja agora vai fechar. Infelizmente, como muitos comércios fecharam. Eu sou contador, né? E posso te afirmar isso aí. Mas nós demos uma volta por cima. Eu tinha uma equipe, entendeu? Muito consolidada. E nós botamos a cabeça ali no travesseiro, pensamos, nós demos anistia para as lojas, retomamos a anistia de novo, entendeu? E nós tínhamos um dinheiro em caixa que nós pudemos, entendeu, administrar a parte financeira da nossa grande loja, dando isenção para essas lojas. Foi um momento importante. E, de fato, eu peguei, entendeu, a Covid, fiquei 9 dias internado, 4 dias no oxigênio e quase que eu vou embora. E nós perdemos, internou no mesmo dia que eu internei, o nosso irmão Celino. E Sim. No dia antes dele falecer, eu falei com ele no telefone. Ele me ligou, eu num leito e ele no outro leito. E ele falou, Walter, eu acho que eles vão me entubar. Eles tentaram me entubar, mas eu não aceitei. Eu pedi mais 20 minutos de vida. E foi me dado esses 20 minutos, me deram 30 minutos. Minha oxigenação estava em 52. E eu deitei de prona, falei para minha filha que estava me acompanhando, a Valdilene, que não me acordasse para nada, nem para tomar remédio eu queria ser levantado. E ali eu fiquei respirando fundo. Quando deu 30 minutos, a menina voltou, que eles iam me entubar, ia voltar para o oxigênio. E Deus, mais uma vez, me atendeu, porque quando a menina chegou, a minha oxigenação estava em 92. E ela queria saber o que tinha acontecido comigo. E eu disse para ela, foi Deus, aquele que faz tudo por nós. E foi um momento difícil da minha vida, né? Eu já tive diversos momentos difíceis. Esse também foi um grande momento difícil da minha vida. Mas estamos aqui, dispostos a trabalhar, graças a Deus. E dar o nosso sangue pelos nossos irmãos, dar o melhor para a nossa grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. Esse aí é a nossa vontade. Walter, não era o objetivo emocionar você tanto assim, mas eu acho que nós temos essa identidade, né? Eu estou vendo você aí se emocionando com aquela missão tão difícil de ser grão-mestre naquela época, que foi um momento triste para muitos, mas também momentos para homens de ferro e homens que estavam apegados com Deus. E eu acompanho você há muito tempo e vejo que a sua fé ela é inquebrantável. E nesse momento, aquele momento foi tão difícil, você foi importante diante do seu comportamento para todos os maçons, que espelharam na sua força, na sua determinação, na sua vontade em ser. E isso me leva a te fazer uma pergunta, e também para o Calomar, que é um grande maçom, para responder para essas pessoas que nos estão vendo agora, que não conhecem, têm curiosidade do que é a maçonaria e viram a sua emoção. O que é ser um maçom? E quais são as qualidades que você, como grão-mestre, o Calomar também como eminente grão-mestre, que ocupou tantos cargos,
Como você hoje escolheria hoje e como se diria para essa pessoa que não conhece a maçonaria, mas tem a grande vontade, curiosidade de ser um maçom, que características que ele deveria ter, como que ele chegaria até a nossa ordem e para ele adentrar aos nossos mistérios? Na realidade, João Armando, muitos gostariam de estar dentro da maçonaria, pelo que eles veem, a parte magnífica que a maçonaria faz. Mas poucos entram, porque primeiro tem que ser convidado por outro maçom. Segundo, a esposa precisa de concordar. Muitas das mulheres não entendem, entendeu, o que é maçonaria. Marlene me travou 4 anos de ter entrado na maçonaria, porque ela é católica, entendeu, né? E praticante, e família italiana, então via com os olhos diferentes a maçonaria, a família dela toda. E quando, entendeu, um pastor, né, o Paulo Laureano, me convidou, ele era pastor da Igreja Batista, ela chegou para ele, me convidou para entrar, aí Marlene falou, minha esposa não permite. Deixa eu falar com ela. Sim. Mas como? O senhor é pastor e é maçom? Sim, Marlene, não tem nada a ver. A maçonaria é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que vai transformar o seu marido. E ela falou, se é assim, ele pode entrar. E isso faz 42 anos atrás. Né? E entra aquele homem que tem um coração bom, um homem de bom costume, um bom pai de família, um bom filho, né? Uma boa pessoa para a comunidade. É esses que são convidados para ingressar na maçonaria. Logicamente, eu tive compartilhando com você esses dias, e você me contando um pouco da sua história, que é uma história bonita, né? Junto com a sua esposa, a sua amada, que todos nós gostamos e respeitamos muito. E eu te perguntei o que a maçonaria fez por você. E ela te mudou de verdade, e você me deu um depoimento, a gente andando na calçada, né? E você me falou o que a maçonaria fez com você, como ela transformou você, melhorou o seu comportamento durante esse tempo todo, porque você não é o mesmo homem da Covid, né? Hoje você tem 4, 5 anos mais e a maturidade ela é crescente, né? Como é que é esse processo? A maçonaria tem esse poder, João Armando, de transformar o homem. E transforma, de fato, para o homem melhor. Eu posso dar esse depoimento porque eu fui transformado. Se você quiser saber por quê, como, é só perguntar à esposa da gente. Ninguém melhor do que as nossas esposas para responder essa pergunta. Porque ela sabe quem eu era e quem eu sou hoje, depois que eu ingressei na maçonaria. Então, a maçonaria é coisa divina, coisa de Deus, né? Que tem o poder, sim, de transformar o homem. E transforma. Eu queria me dirigir ao Calomar, que também comunga das mesmas ideias. Nós somos aqui todos maçons, né? E falando com maçons fica mais fácil, porque a gente entende um ao outro de forma muito tranquila. Mas como a gente está falando para muitos maçons, alguns até não conhecem tanto um quanto o outro, apesar de ambos serem muito experientes, estarem muito na vitrine, como dizem, que trabalham muito pela maçonaria. O Calomar já acabou de falar que o hobby dele é maçonaria. E, o Calomar, eu queria te fazer uma pergunta que todos os profanos, ou as pessoas que não estão na maçonaria, eles têm essa coisa, eles ficam intrigados com isso. O maçom, ele fica rico se ele entrar na maçonaria, e se ficar, por que fica? Bom, Armando, o maçom, ele fica rico, sim. Mas não é essa riqueza material que muitos se imaginam. Porque a partir do momento que você entra para a instituição, você recebe uma série de informações que visam melhorar você como pessoa, como eu já o disse. E lhe dá um equilíbrio para você administrar a sua vida, os desafios que são apresentados para você no dia a dia, em família, que tem muitos, no trabalho, no convívio social. Então, a maçonaria é uma escola iniciática de estudos para preparar o homem para fazer as transformações que a sociedade tanto clama, né? Para fazer o homem mais feliz, melhor. Então, e quando você tem essas informações e as usas,
você automaticamente tende a enriquecer a sua vida, tanto no plano espiritual quanto no plano material, porque você é uma pessoa equilibrada, que tem um certo planejamento para as coisas que você vai fazer, a possibilidade de você ter êxito em todas as suas ações é muito maior do que aquela que você vai despreparado. Então, a maçonaria, ela tem essa missão de preparar o homem para ser uma pessoa melhor. Não melhor do que as outras, melhor. E ele fazendo isso, automaticamente há uma consequência, que é o crescimento pessoal e até material, que é uma mera, né, colorário dessa questão. Mas, ao contrário do que muitos dizem, lá não tem nenhum pote de ouro que alguém chega lá e pega e sai com... Não é assim. A riqueza é espiritual, que aí um homem equilibrado, ele é um homem muito mais preparado para a vida e para ter sucesso nos seus empreendimentos. Gostaria de perguntar o Walter, ele que tem essa experiência já como grão-mestre, né? Quais são os recursos, o Walter, que sustentam a grande loja? Todos os irmãos, eles pagam uma taxa mensalmente. A taxa per capita que a gente fala. Nós temos o IAP, que é o Instituto, né, ali de Mundo Tolete, que paga uma taxinha para ajudar as lojas. E nós temos a CBM, é um pecúlio que tem na maçonaria. Quando o irmão, ou a esposa, ou um filho morre, a família recebe uma parte, uma contribuição para poder bancar o funeral, para retomar sua vida, a falta do irmão ali. Então, isso é muito importante. Essas aí são as 3 fontes de receita da maçonaria. E essa contribuição dos irmãos, né? De cada, dos irmãos. De cada membro, né? Todos os irmãos pagam isso, entendeu? Né? Tem os irmãos remidos, os irmãos que são os pais grão-mestre, que são isentos dessa taxa. Né? Mas é importante. Inclusive, na sua própria administração, houve assim uma clareza muito grande, né? De prestação de contas, né? Botou tudo online. Claro, olha bem, a nossa Constituição, ela diz que o grão-mestre tem que fazer a prestação de conta uma vez por ano na grande Assembleia Deliberativa. E assim a maioria dos grão-mestres fez. A minha administração, até porque eu sou contador também, meu eminente era contador, eu passei a fazer prestação de conta mensal. Então, é um compromisso nosso, né, Calomar? Perfeito. A gente voltamos a fazer mensalmente. Entendeu, para o grão-mestrado, nós vamos fazer mensalmente essa prestação de conta, porque nós não temos nada para esconder em ninguém. Então, vai voltar, sim, a prestação de conta mensal, e essas contas geralmente ficam lá à disposição para os irmãos que quiserem questionar, perguntar tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Ô, Walter, e as propostas, né? Que, logicamente, você, quando aceitou esse convite para se candidatar ao grão-mestrado, você já tem as suas propostas prontas, né? Quais são elas? Olha bem, o primeiro, entendeu, juntamente com o Calomar, entendeu, dedicar o nosso tempo à grande loja. O Calomar aposentado, eu sou aposentado, mas trabalho ainda no escritório, mas a minha família, né, me dá todo apoio. Quando eu fui grão-mestre, eu dediquei a metade do expediente para a grande loja. Vou continuar fazendo isso, eu tenho condições, e o meu compromisso com o Calomar é fazer uma administração compartilhada. Não quero tomar decisões sozinha, como a gente vê diversos grão-mestres tomando. E sim, compartilhando com ele isso aí. E ele vai participar ativamente, juntamente comigo. Então, esse é o nosso compromisso. E tem, entendeu? Fazer, entendeu? O planejamento estratégico da grande loja, com mais 10, 15 anos. A transparência nessa prestação de conta que nós já falamos mensalmente. Nós temos o apoio, o estímulo às ordens paramaçônicas, Arco-Íris, Filhos de Jó, os Demolei, o Bode do Asfalto, a Estrela do Oriente, entendeu? E nós temos alguns projetos importantes. Nosso projeto, entendeu? Remar, entendeu? Que não vem funcionando muito bem, nós vamos botar para funcionar. Nós temos o Consciência Cidadã, nós temos o Instituto Grande Loja, tudo isso aí nós vamos dar apoio, pode ter certeza disso. O Instituto Grande Loja que se despontou assim enormemente, né, grão-mestre? Clério, esse instituto ele tem dado pano para manga. Ele ficou adormecido aí muitos e muitos anos. E assim que eu tomei a presidência dele, eu saí do grão-mestrado, eu assumi a presidência do Instituto Grande Loja.
E isso está incomodando muita gente, porque o Instituto hoje ele tem vida própria, né? Ele nunca teve vida própria, ele nunca funcionou. E está funcionando. Nós já adquirimos mais de 1.000 cadeiras de roda, cadeira de banho, né? Muleta, cama hospitalar, bengala, colchonete e por aí vai. E temos atendido diversas entidades. E isso incomoda as pessoas. Hoje eu estou armazenando lá no meu escritório essas cadeiras, porque não cabe na grande loja, e foi pedido para retirar de lá porque estava ocupando espaço. Então, está à disposição de todos os irmãos e do mundo profano essas cadeiras. Isso que eu já ia te perguntar. O Instituto Grande Loja atende não somente aos maçons, mas também o mundo profano. As Sim, entidades que precisam. a sede do Instituto Grande Loja, o endereço dela é na Grande Loja. Tá? Mas as cadeiras estão disponíveis lá na Glória, em cima do meu escritório, no terraço. E atende a todo o estado do Espírito Santo, independente de seja maçom ou não. Nós iniciamos atendendo só pelas lojas. Mas tinha uma burocracia muito grande e quem precisa na hora ali. Então, nós acabamos com a burocracia. Walter, e a autonomia das lojas? Como é que fica nessa sua gestão? Rapaz, isso é outra coisa muito séria, né? Eu acho que as lojas têm que ter autonomia. Não tem como a loja, entendeu, perder sua autonomia. Hoje, eu acho que elas perderam bastante com essas modificações que houveram aí na lei, aí, na nossa Constituição, nosso regulamento geral. E o meu compromisso com o Calomar é que nós vamos restabelecer, né, a autonomia das lojas. E você pretende também ajudar as lojas jurisdicionadas também na construção de templos, na própria preservação das próprias lojas, dos templos? Olha bem, Clério, isso aí foi um trabalho que nós fizemos na gestão passada, funcionou muito bem. Nós sagramos 11 templos, nós ajudamos, nós doamos para as lojas mais de 6 milhões. Coisa inédita, praticamente quase no Brasil. E aí a grande loja Maçom do Estado do Espírito Santo saiu na frente, ajudando essas lojas, comprando terreno, construindo templo, ar-condicionado, cadeira, reformando, mais de 6 milhões. Então, é um trabalho que nós precisamos retomar, porque as lojas não podem ficar com pires na mão atrás da grande loja. A grande loja precisa de procurar as lojas e atendê-las nos seus pedidos. Você falou em reconhecimento. A grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo, eu acho que é a que tem mais reconhecimento no mundo, né? Isso. Olha bem, isso aí foi um trabalho que nós iniciamos na gestão, foi dado continuidade agora na gestão, no grão-mestre atual, e hoje, no Brasil, nós estamos em primeiro lugar. Nós já deixamos o grão-mestrado em primeiro lugar, juntamente com o nosso secretário de Relações Exteriores. E hoje estamos em primeiro lugar em reconhecimento mundial. O que é que traz isso de benefício para a grande loja do Estado do Espírito Santo? Olha bem, é um status, né? E você, quando o irmão chega lá fora e diz que tem um reconhecimento com a grande loja lá fora, as coisas facilitam muito, entendeu? E passa a dar um destaque também para a sua grande loja. Existe um intercâmbio entre essas lojas, né? Sim, entendeu? De grande loja para grande loja existe um intercâmbio, sim. Isso facilita muitas coisas. Ô, Calomar, eu queria que você falasse um pouquinho dessa... onde você tem um domínio maior aí, que a Escola de Estudos Maçônicos, né? Que a maçonaria é uma escola iniciática, né? Então, a ideia é que a gente ingresse na instituição para, através das informações e dos estudos, a gente cresça como pessoa, né? Essa é a ideia. E aí, nada mais interessante do que termos um organismo específico que trate dessas questões, ou seja, a filosofia da instituição, né, que é condensada em vários momentos, né, que a gente internamente tem, e aí para isso nós temos uma escola onde vários irmãos que fazem parte dela são os replicadores dessas informações. Essa escola, ela tem uma função de ir até as lojas, como nós chamamos, né, que nós temos 109 lojas jurisdicionadas a uma grande loja, que é espalhada pelo todo o estado do Espírito Santo,
Em quase todo município a gente tem uma representação, ou até mais de uma, né? A gente dá apoio a essas lojas no sentido de atuar como se fossem professores, né? Repassando o conhecimento, que o conhecimento que não é repassado, ele não adianta de nada. Então a gente tem que repassar esse conhecimento e a escola tem essa missão de repassar esse conhecimento através de publicações, através de trabalhos elaborados e até mesmo através de momentos que a gente tem com os irmãos que fazem parte da instituição. Então, a escola para nós é muito importante. E como nós passamos pela pandemia, nós também estávamos à frente dessa escola, né? Ficamos na presidência dela durante 7 anos, o irmão Walter Noronha era o grão-mestre da época. Então, eu vivenciei com o irmão Walter Noronha a pandemia. E muitos nos perguntaram como é que seria a instituição depois da pandemia. Porque, como vocês sabem, a gente se reúne em locais pouco ventilados, fechados, né? Não para esconder nada de ninguém, mas para termos um momento mais específico de conversa, para que as informações sejam melhor absorvidas. Agora, eu gostaria que você falasse para a gente sobre a Escola de Estudos Maçônicos. Ok, meu irmão Clério. A escola ela é um organismo da Grande Loja que tem a função de disseminar o conhecimento da nossa filosofia, já que nós somos uma escola iniciática, né, e filosófica. Então, ela tem essa missão e ela foi muito importante, a atuação dela na pandemia, porque como nós não podemos nos reunir como fazemos normalmente, nós então implementamos o curso à distância. E a escola teve uma participação bastante efetiva nessa atuação. Com videoaulas, a gente passou a conversar com os irmãos à distância. Isso foi uma coisa inovadora para nós na maçonaria, mas muito enriquecedora, a ponto de agora nós temos muitas atividades que são feitas à distância. E isso, eu acho que foi um resultado muito interessante da pandemia. Nós aprendemos muito com esse episódio. Ainda mais que com a Grande Loja Maçônica, com loja em todo o estado do Espírito Santo, né? De sul a norte, de norte a sul. Então, fica muito mais fácil para os veneráveis, os tesoureiros, secretário, participar dessa escola e aprender a própria função dele dentro da própria loja, né? Isso que veio para ficar, né? Porque isso encurta distâncias, nos aproxima mais, que é a nossa missão. Estarmos mais perto e mais próximos, não obstante estarmos distantes. E esse tipo de procedimento foi fantástico para nós. E eu queria fazer uma pergunta para o Walter. O cargo de grão-mestre, ele é cargo voluntário, né? E o recurso para percorrer essas lojas todas, o grão-mestre faz como? Ou a questão do tempo, ele precisa de ter tempo disponível para percorrer essas lojas, para acompanhar o maçom na base, ter presença na grande loja. Como é que funciona isso para você e para o Calomar também? Olha bem, precisa, João Armando, de ter muito tempo, muito amor, coração, entendeu, né? Pulsando a 500 por hora, porque essa noite eu cheguei 2h30 da manhã, fui ver uma palestra do nosso irmão Kenny Ismael, lá em Alegre. Chegamos 2h30. Eu, 7 horas já estava no meu escritório trabalhando. Então, é isso aí, amor é coração. E o grão-mestre, ele precisa de ter tempo. E isso, eu e Calomar, nós temos muito tempo. Já provamos isso, né? Hoje, ele não está diretamente lá dentro da grande loja, mas ele já passou muito tempo quando eu fui grão-mestre lá, como presidente da Escola de Instruções Maçônicas. Então, posso afirmar que é uma dupla que já deu certo. Eu queria te fazer uma pergunta. É uma pergunta muito mais complexa, né? Você hoje é parte grão-mestre. E a eleição do atual grão-mestre foi conduzida praticamente por você. Você tentou e trabalhou para que o atual grão-mestre fosse eleito. E como é que foi esse período como parte grão-mestre na grande loja? Para você, foi confortável? O grão-mestre atual deu espaço para
os passes grão-mestre, para o eminente grão-mestre trabalhar. Funciona isso? Funciona compartilhado? E como você pretende fazer com o Carlomar? Olha bem, meu irmão, coisa muito complicada essa pergunta sua, a pergunta mais difícil que foi feita até agora. Eu, de fato, como passe grão-mestre, o Valdir, que é o atual grão-mestre, ele foi meu eminente por 2 gestões. E eu preparei Valdir para ser um grão-mestre, como é hoje, né? E eu quero fazer isso com o Carlomar, que será meu eminente grão-mestre também. Porque, infelizmente, não foi feito, nessa gestão que ele é o passe grão-mestre atual, não foi feito com ele o que eu fiz com o meu eminente grão-mestre. E o meu compromisso com você, Carlomar, é fazer uma administração participativa, que aí sim nós vamos te colocar como grão-mestre brevemente na grande loja. Eu vi uma mensagem de um passe grão-mestre muito já velhinho, né? Nosso irmão Demétrio. E quando eu vi aquela mensagem do Demétrio de apoio, falando de uma chapa tão harmoniosa, e essa mensagem ela circulou por todos os irmãos, né? Os irmãos ficaram todos emocionados com aquela mensagem. E você recebeu aquilo particularmente falando da amizade dos dois e falando da palavra, né, do Walter, da honestidade dele. E você recebeu aquilo no momento, eu vi que você ficou também muito emocionado. Como é que você tem recebido tantas mensagens de apoio para a sua candidatura junto com o Walter, você ter aceitado novamente ser um eminente e participar novamente dessa eleição? Como é que o Carlomar diz sobre isso? Olha, meu irmão João Armando, é uma questão de comprometimento e de muito carinho e amor pela nossa instituição, pelo que ela me trouxe para mim. Porque eu entrei na instituição, como eu já disse, há 32 anos. E eu enriqueci muito o meu conhecimento, me preparou muito para alguns desafios que a vida me apresentou e me apresenta. Então, é uma forma de a gente retribuir isso. É bastante prazeroso, mas é bastante difícil a gente ter esse comprometimento, por causa toda a sociedade nos cobra, né? Família, eu tenho meus pais que já precisam do nosso apoio, meus filhos, minha esposa, e todo mundo precisa estar muito comprometido com isso para que a gente possa estar nessa disposição. Eu realmente, eu não disse, mas eu sou advogado, tenho uma disponibilidade de tempo e o que é mais importante, um comprometimento com a instituição. E essas palavras de carinho desses irmãos que nos impulsiona a aceitar esses convites, igual o do Walter. O Walter nos conhece desde que iniciamos na ordem. Nossas famílias são conhecidas, moramos quase próximos, né? Os nossos filhos nos conhecemos desde a idade terna. Então, 32 anos de que eu conheço o irmão Walter, sei o comportamento dele nesse período todo. Eu acho que isso tem um valor muito grande para nós e nos faz assim até repensar algumas coisas de vida, a ponto de estarmos com ele e comprometidos com ele e com a nossa grande loja nesse projeto de administração. Eu queria até acrescentar uma coisa que talvez é pessoal do irmão Carlomar. Eu vejo a maçonaria como uma grande família, né? E para isso tem que ter muita humanidade nessa questão. E não é uma instituição fria, não é uma empresa que tem empregado, que paga, que recebe no final do mês e despede, contrata. Não é isso. A maçonaria é uma instituição que você entra para formar uma irmandade, uma família. E para isso precisa ter muita humanidade. É por isso que eu estou com o irmão Walter, para trazer essa simplicidade, essa humildade e essa humanidade que exala da gente quando a gente fala na ordem maçônica. Eu queria dar continuidade nesse assunto. O que você acha que é importante para o maçom, para todos os maçons, para a maçonaria em si, esse bom relacionamento do grão-mestre com o eminente grão-mestre, essa amizade, essa cumplicidade dos dois, no bom sentido? O que significa isso para a maçonaria? E que exemplo que vocês podem passar nesse momento para todos os maçons, e a mensagem
por essa amizade, pela essa afinidade de propósito, pelo o perfil dos dois de serem muito humanos, muito emotivos. Vimos aqui uma demonstração de emoção do Walter, que mostra exatamente quem é o Walter. E o que o maçom vai receber de bom com essa parceria de vocês dois, agora os dois como candidatos, grão-mestre e eminente grão-mestre? Essa sinergia que a gente tem um do outro, isso potencializa as ações. Eu posso ajudar ele muito mais, né? Sabendo como ele pensa e pensamos parecidos, eu posso ajudar ele muito mais. E eu acho que a Ordem tem muito a ganhar com isso, com essa sinergia que nós temos, eu e ele. Eu só não sou torcedor do Flamengo, né? Sinto muito, né? Mas até quando o Botafogo não estiver jogando, eu torço pro Flamengo. Então, em vez de ter um grão-mestre, nós vamos ter acabando tendo dois. Dois, né? Exatamente. Então, é 2 em 1. Um. E um ajuda no outro. Você pensa assim também, Walter? Lógico, João Armando, senão não teria convidado, entendeu? Porque, na realidade, eu gosto daquela administração compartilhada, onde todos ganham. Ninguém pode perder na administração. E hoje, infelizmente, a gente não tem visto isso. Tem gente perdendo. E aonde tem alguém perdendo, eu estou fora. Todos têm que ganhar. O Walter, você teve, que eu acompanhei, como fui o grande secretário de comunicação desde a sua primeira gestão, né? Viajamos muito por esse estado do Espírito Santo e eu senti de perto o carinho dos irmãos, das lojas, dos veneráveis que têm acompanhado tudo isso. E você não aceitou isso sem fazer um estudo, sem fazer uma pesquisa de aceitação. Esse apoio das lojas do interior continua com você? Olha bem, Clério, eu estou vindo como candidato a grão-mestre a pedido dos irmãos. Senão não teria votado, né? Eu fiquei 10 anos praticamente, 3 de eminente, 7 como grão-mestre, afastado da minha família e da minha empresa. Então, esses irmãos me procuraram. Foi o grande motivo que eu estou voltando, porque eles não estão satisfeitos com a administração atual. E eu atendi o pedido dos irmãos, esses irmãos estão me apoiando e certamente nós vamos trabalhar juntos brevemente. E como é que vai ser essa visitação para a sua campanha? E quando você vai começar isso também, né? Porque... na realidade, nós já começamos isso, entendeu? Há alguns meses aí, e assim que foi deflagrado o processo de eleições, nós fomos para a rua, né? Então, fazemos contato com aquelas lojas, com aqueles irmãos que a gente tem afinidade, né? A gente sabe que o grão-mestre que tem o poder na mão, ele tem um poder de fogo grande, mas nós não temos preocupação com isso. Porque nós temos um trabalho, nós já realizamos. E os irmãos sabem o que foi realizado nessas 2 últimas administrações da grande loja. Então, estou muito tranquilo. Passado concreto, né? Com muitos feitos, né, Walter? Os irmãos estão aí, entendeu? Né? 6 milhões e meio para as lojas. Nós fundamos apenas 2 lojas porque o nosso propósito era fortalecer as lojas existentes. E assim nós fizemos. E nós vamos continuar com esse mesmo pensamento de fortalecimento às lojas e trazer o maçom para dentro da sua casa, dentro da grande loja. Aquele aconchego que hoje eu não vejo isso dentro da grande loja, aquele cafezinho com o irmão, né, comer aquela bolachinha, um biscoitinho, isso está faltando hoje. E brevemente isso vai retornar, eu tenho certeza disso. O Walter, uma coisa que chegou e não tem retorno é o mundo digital. A grande loja tem acompanhado isso, né? Eu lembro que você deu muito valor a esse mundo digital e como será daqui para frente? Olha bem, eu acho que o mundo digital ele é importantíssimo e nós temos que acompanhar a tecnologia. Mas no mundo digital você não pode perder o calor humano. Você tem que ter também o calor humano, aquele abraço do irmão, aquele aconchego. Isso hoje eu não vejo na grande loja. E nós vamos retornar com esse aconchego, com esse calor humano, com aquele abraço fraternal de fato dos irmãos. Tem muito que avançar ainda, mas tem muita coisa boa com o calor humano, né, Walter? Tem, olha bem, e nós vamos continuar com a grande loja digital, porque eu acho que ela é importante, porque ela está acompanhando a tecnologia.
mas o calor humano, se ele não tiver, isso nada resolve. Como não está resolvendo atualmente. Então, Calomar, nosso compromisso, trazer aquele irmão para tomar aquele cafezinho conosco, e eu tenho certeza que vai ser nota 1000. Dentro desse tema, Clério, me parece que eu vi que você tem uma proposta de criar um canal direto com o meu mestre, dos irmãos com a loja, também via digital. Além do calor humano, nós vamos aproveitar a tecnologia e criar um canal direto com o meu mestre. Como é que vocês pretendem fazer isso? Assim, vou entrar já no campo das propostas, né? Porque eu acho que nós estamos caminhando para isso. A pergunta do Clério foi muito pertinente. Quais as propostas? E essa é uma delas? Sim, sim, entendeu? Olha bem, nós temos diversas propostas. Nós estamos indo ao anseio do irmão, ao desejo dos irmãos. E é isso que nós estamos procurando fazer. Nós não temos nenhuma proposta aqui mirabolante, nós não temos nenhuma invenção de roda. E sim, eu acho que a proposta mais importante é a minha dedicação e a dedicação do Calomar, entendeu? Para a grande loja. E a segunda é trazer os irmãos para o aconchego. Eu acho que isso aí, se a gente fizer essas duas coisas, nós já estaremos fazendo um grande feito para a maçonaria. E tem diversas propostas, vamos apresentar brevemente para os irmãos. Nós já estamos começando visitando as lojas e vamos estar aí, entendeu, à disposição dos irmãos. A sua história de aconchego com todo mundo é quase que unanimidade, né? Quem fala de Walter Noronha sempre está falando desse coração gigante, está falando do seu carinho, da ajuda que você já fez para inúmeras pessoas. E eu já vi você carregando cadeira domingo, de noite, para entregar para uma pessoa, porque doença não tem horário para aparecer, né? São as emergências. Ele tocou no assunto Instituto da Grande Loja. Como é que funciona o Instituto na sua vida? Assim, como que é isso? Porque eu já vi você chorar por causa desse instituto e por causa de ajudar pessoas. Nós fomos lá no hospital entregar cadeira, tive a oportunidade de ir com você. Como é que você sente o Instituto? Porque você deu vida ao Instituto, né? Aquilo que é apenas um papel, você transformou aquilo em corrida, transformou o Instituto num marco para a grande Vitória. Parece que tem uma data específica, você conseguiu isso é inédito, né? Mas é fruto de trabalho, dedicação e tempo, que é uma das coisas mais preciosas. E você é empresário, tem sua empresa. Como é que é essa coisa emotiva do Instituto para você? João, olha bem, hoje eu estou como presidente do Instituto, né? E você fazer a filantropia, você ajudar aquele necessitado, não tem coisa melhor. Você se sente com a sua alma lavada. Porque, como você disse ali, quando a pessoa te liga, né, de noite te pedindo a cadeira, no final de semana te pedindo a cadeira, e que você não pode atender, o coração da gente fica partido. Eu fico arrasado quando o irmão me pede uma coisa e eu não posso fazer. E eu estou tendo a graça de Deus de atender os irmãos, atender a toda a comunidade através do nosso Instituto Grande Loja. E vou dizer para os irmãos, o meu sonho é que essas cadeiras voltem para a Grande Loja. E assim que nós assumirmos a Grande Loja, nós faremos isso. Retornaremos com essa cadeira para lá, porque eu acho que lá é o local delas. Sobre o Instituto, o período de férias, existe um período de férias na Grande Loja. E antigamente essas cadeiras ficavam lá. E eu, no período de férias da Grande Loja, eu vi você atender várias pessoas com essas cadeiras. E como é que você fez isso? Como que você conseguiu fazer isso quando a Grande Loja estava de férias e você conseguia atender essas pessoas, e não foram poucas? Ô, João Armando, isso é amor. Simplesmente amor. Eu cansei de ir lá sábado, domingo, de noite, pegar a cadeira. O irmão precisava. Eu precisava de atender a pessoa que estava ali necessitada. Vários irmãos cansados de passar na Grande Loja no final de semana, eu estava lá molhando, regando a grama. Porque todo ano aquela grama morria. E a partir do dia que eu passei a ser eminente agromestre, nunca mais essa grama morreu, porque eu não deixei. Eu ia lá no período de férias, dezembro, janeiro, e regava toda semana aquela grama
plantei pé de acerola, plantei pé de pitanga, plantei pé de limão, tá tudo lá, né? Eu sou prova disso, que eu passei para Entendeu? Eu tratava dos meus passarinhos ali, daqueles É canários. mesmo. Eu lembro que no dia que eu vi um canário lá, eu falei assim, eu vou tratar desse canário. E o nosso grão-mestre na época, entendeu? Disse, como você vai tratar canário aqui dentro da cidade? E ali eu botei uma casinha, comecei a botar o picho, comecei a botar a Isso. canjiquinha, Aham. e ali eu já vi mais de 50 canários. Muito Não tem bonito prazer melhor do que isso aí, meu irmão. Mas o tema do Instituto é sempre, ele é muito, ele é um tema muito fácil da gente falar, porque a gente vê as coisas acontecerem. A pergunta é muito, vamos dizer assim, mais capciosa. Se essas cadeiras estivessem na grande loja, nesse período de férias da grande loja, como você ia conseguir atender essas pessoas necessitadas naquele momento? Certamente, João Armando, que essas pessoas estariam esperando até hoje para retornar. E não teria essas cadeiras. Não teria suas muletas, seus andadores. Porque a grande loja não tem ninguém para atender no período de férias, entendeu? Fica. Se Faz você não parte, né? tiver, mas se você não tiver esse amor, não tiver esse tempo, essa dedicação, não funciona, entendeu? O Instituto funcionou porque nós tivemos esse desprendimento de fazer acontecer a coisa a qualquer hora, entendeu? Porque se você for depender de período de férias, depender de funcionário para fazer, você não faz nada, entendeu? Porque ninguém quer carregar 50, 100 cadeiras aí, como nós carregamos hoje, entendeu? O Walter, Corrida Maçônica é uma realidade, tanto que faz parte do calendário oficial da Prefeitura de Vitória, através do nosso irmão Leonardo Monjardim, que criou essa lei instituindo a Corrida Maçônica no calendário oficial, não é isso? E nesse momento aqui eu já convido a todos para, no dia 11 de maio, nós teremos a nossa corrida da cidade de Vitória, né, que sairá em frente da grande loja ali, 5 quilômetros, 10 quilômetros e 3 quilômetros de caminhada. Então estão todos convidados, as inscrições já estão abertas, é só entrar no site lá da Corrida Maçônica, que vai lá, tem prêmio para todo mundo, camisa, o kit maravilhoso, entendeu? E esse ano nós estamos modificando. Já tem a corrida programada para Vitória, Serra e Cariacica. Nós temos 3 corridas programadas. Mas Cachoeiro já participou, já teve corrida também, né? Cachoeiro, Colatina, Linhares e teve outra. Não lembro a outra onde foi. Tivemos Já um circuito de então, quatro corridas. Sim, consolidou, né? Olha bem, essa é importante, inclusive os irmãos, os ouvintes aqui que estão nos vendo aí, que faça a sua inscrição. Entra lá, Corrida Maçônica, faça a sua inscrição, porque é com esse dinheiro que nós revertemos para a compra de cadeira de roda, né, cadeira de banho, muleta, cama hospitalar, andador, bengala, tudo isso nós temos. Então, esse dinheiro é revertido para o caixa do Instituto Grande Loja e com esse dinheiro nós fazemos a beneficência maçônica. Você tem número aí de quantos beneficiados foram aliás, esse ano de 2024 foram beneficiados pelo Instituto Grande Loja com camas hospitalares, andadores, olha bem, cadeiras? Nós temos isso aí, nós temos o site, quem quiser entrar, Instituto Grande Loja. Entra lá no Instagram, Facebook, tem isso tudo lá, esses dados, a gente faz prestações de conta periódica, agora março nós vamos fazer outra prestação de conta, né? Isso é público, não tem nada para esconder. Nós já compramos mais de 1.000 cadeiras. É um recorde do recorde, entendeu? E a transparência sempre em primeiro lugar, porque o Instituto não é meu, não é do Calomar, não é do Grão-Mestre. É um Instituto Maçônico, entendeu? Né? Eu acho que esse nome tem que até mudar para Instituto Maçônico Capixaba. Esse é meu desejo também. Se eu retornando para o Grão-Mestrado, eu faço uma alteração, apesar do Instituto não ter nenhuma ligação, ele é independente da Grande Loja, né? Mas ele usa o nome de Grande Loja e nós vamos mudar para Instituto Maçônico Capixaba. Walter, na sua gestão, eu me lembro muito bem de parcerias, inclusive da ajuda da Grande Loja para o Grande Oriente. Lá em Bom Jesus do Norte, por exemplo, né, usava-se o templo da loja do Gobi, né? Aí você doou as cadeiras até
que o templo da loja ficasse pronto, você doou as cadeiras muito confortáveis lá para a loja, né? Existiu uma parceria muito grande da Grande Loja com o Grande Oriente. Como é que você pretende estreitar mais esses laços? Olha bem, na realidade a nossa Grande Loja sempre teve um bom relacionamento com o Grande Oriente aqui do Brasil do Espírito Santo. Então, isso aí nós vamos continuar e melhorar o relacionamento que existe hoje. Vamos melhorar isso muito mais. Eu acho que tem que estar andado de mãos juntas. Tem um assunto que eu queria falar, que ele é muito caro para mim. Aí já é o João Armando falando, né? É sobre a rede de relacionamentos maçônicos, que foi o REMAR, que foi um projeto que foi iniciado na Grande Loja. Ele teve uma constituição muito profissional, fizemos uma pesquisa e, na época, eu percebi a importância da conexão dos irmãos com seus negócios. E você, ao ser alçado ao cargo novamente de grão-mestre, juntamente com o Calomar, como você pretende apoiar esse projeto? Na minha visão, esse projeto careceu um pouco de apoio, mas também de tempo. Mas eu vejo ele como de extrema importância para a Grande Loja, para os irmãos. E nesse período que nós começamos o REMAR, nós vimos muitos negócios acontecer. E ele é um projeto que está ativo. E o que você pretende fazer ou apoiar nesse projeto? Pretende fazer algum ajuste? Qual a sua ideia? Olha bem, o projeto REMAR, João Armando, eu vejo ele com bons olhos, porque ele junta irmão com a maçonaria, com o mundo profano e traz benefícios para as lojas e para os irmãos. Porque é o relacionamento, é a troca de informações de irmãos comerciantes, prestadores de serviço, entendeu? E que deixam a renda, principalmente para a loja também. A loja que o irmão pertence, ela é beneficiada com a parte do rendimento disso aí. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que tem que ser ajustado algumas coisas nele, eu acho que o modelo que está aí, ele não está 100%, mas nós vamos mexer, vamos dar o total apoio, sim, ao projeto REMAR. Mas eu não posso deixar de falar aqui, sem ser o REMAR, entendeu, da Geleia Josefa, porque a Geleia Josefa, através do João Armando, acabou de fazer uma doação, entendeu, né, de diversas caixas de geleia para o Instituto Grande Loja. E essa doação está sendo vendida, a geleia pelo Instituto, repassada para os irmãos, para as cunhadas, e nós estamos revertendo esse dinheiro também para compra de cadeira, para compra de bengala, para compra de andadores. Muito obrigado, João Armando, muito obrigado, Geleia Josefa, por esse carinho que vocês tiveram com o Instituto Grande Loja, porque isso aí, vocês não sabem da importância que é para o Instituto, porque o Instituto vive de doações e das corridas, dos nossos amigos abnegados. Salvador, aquele abraço que você também faz parte dessa história. Você fala na Geleia Josefa, minha boca vira um corgo. Um corgo, sabe assim, né? Uma cachoeira aqui, assim. Como é que faz para poder adquirir a geleia e ajudar o Instituto Grande Loja, né? Rapaz, aqui vocês estão fazendo propaganda. Mas é melhor que tem, você sabe disso. Mas hoje nós temos diversas caixas lá, que foi doada, né, para o João Armando, e o irmão que quiser adquirir tem um preço diferenciado no supermercado, porque o Instituto ele é beneficente, então nós não podemos cobrar o preço de mercado. E essa geleia foi doada também para o Instituto. Então, a gente está fazendo dinheiro com essa geleia para reverter para os necessitados. Pois é, ué. Ô, Calomar, olha só. É só me procurar. Só me procurar. Isso aqui não foi combinado. Entrar no site. Não foi combinado fazer propaganda, não, que a gente doa de coração, porque a gente vê o trabalho, o comprometimento desses irmãos e a gente é muito abençoado. Né? Então, eu sempre fui muito beneficiado por Deus, abençoado todos os dias. A gente enfrenta desafios e a gente também tem que abrir a porta também da esperança para muita gente. E às vezes a única ferramenta que você tem é aquilo que você faz. E a gente doar, a gente acaba recebendo. Isso aí não é nada demais. Eu agradeço muito o Walter ter feito essa propaganda aí. O Clélio. Mas é mesmo, eu já assisti propaganda do seu produto e realmente aqui eu tenho dá água na boca.
meu propagandista de primeira, né? Já fizemos muita coisa junto. E, Calomar, eu acho que nós estamos num tempo de falar de campanha, né? E eu queria suas considerações, né? Para finalizar, do Calomar como eminente, o Calomar que é tão querido por irmãos. Eu tenho sido testemunha, depois que você, em um determinado momento, falou que não queria ser mais eminente, mas foi, vamos dizer assim, convocado por vários irmãos a estar junto com o Walter, e você, com esse coração gigante, veio novamente para abrilhantar, né, essa chapa. E o meu testemunho é de ver tantos irmãos falando do Calomar, do perfil do Calomar, sentindo que o Calomar precisa de realizar esse sonho. E você, eu tenho certeza, Calomar, olhando para você, com essa conversa, depois desse histórico, de ver tantas mensagens, e você recebeu muitas. Fala aí das suas considerações finais aí, falando para a família da Grande Loja, né? Do Calomar, esse gigante que nós conhecemos, né, Cléber? Verdade. E temos o prazer de estar aqui agora falando com você. Ô, Jamond, eu agradeço as suas palavras elogiosas. Eu sei porque você está muito perto de mim, então porque você está falando dessa forma. Mas é verdade. Mas, veja bem, nós ingressamos nessa ordem verdadeiramente com um propósito de crescimento. E se a gente não puder ajudar, porque é melhor ajudar do que ser ajudado, né? Então, enquanto a gente puder estar ajudando, que vai chegar talvez um momento que a gente precisa ser ajudado. Mas, enquanto eu puder estar ajudando, e a gente tem vindo com bastante, assim, parcimônia, quando alguém fala, o Calomar não disse que não queria ser eminente. Essas palavras nunca saíram da minha boca. Alguém os disse e eu apenas observei. Mas nunca eu disse isso, até porque, como já eu disse, a gente é convocado, a gente é escolhido, né? E realmente eu estou num segundo mandato como eminente e me propus a isso, junto com a atual administração, e procurei cumprir, estou cumprindo com todos os meus compromissos que são inerentes ao eminente grão-mestre. O irmão Walter, um amigo de longa data, um irmão conhecido, por mim muito respeitado nos seus propósitos, me convidou. Foi ele que me convidou. Então, eu examinei o convite, a proposta dele, nós conversamos, coloquei para ele as minhas expectativas que tenho, né, enquanto administrar a Grande Loja. Ele acenou comigo que é nessa forma que a coisa será conduzida, né, das formas que eu também acho interessante. E aí eu acho que eu posso ainda contribuir um pouco mais com a nossa querida Grande Loja. Se os irmãos acharem interessante, e eu espero que achem, né, porque eu vivo essa instituição diariamente, tenho o maior prazer e alegria, e é com bastante alegria, porque está na Bíblia, né? Se quiser dar alguma coisa, dê com alegria. Se não for assim, não vale a pena. Mas vale a pena pedir voto também, né? Ah, sim. Agora não estou na campanha, acho que para uma eleição, não é pedir apoio. Apoio não elege. O que elege é o voto. Então não adianta dizer que apoia se não vota. E, infelizmente, o processo é assim. Você tem que dar o voto. E a gente pede aos irmãos que acreditem no Walter Noronha, que acreditem no Calomar, esse propósito que nós estamos fazendo, que nos dê esse voto e nos dê essa oportunidade de mostrar mais uma vez para os irmãos que a maçonaria para nós é algo bastante importante e precioso. E nós queremos fazer de tudo para conservá-la assim. Eu queria falar com o Walter, para finalizar, depois o Cléber vai dar uma finalizada aqui, porque ele começou esse podcast, ele tem que finalizar, né? Não, mas nossas figuras principais aqui são os dois. É verdade, nós estamos aqui só de coadjuvantes. Tentando dar o nosso melhor aqui e perguntar o que tem que ser perguntado. Ô Walter, para as suas considerações finais, logicamente eu sei que você vai pedir voto, mas nós temos irmão no Norte, nós temos irmão no Sul, nós temos irmão em Vila Velha, nós temos irmãos em Cariacica, na terceira região, e nós temos a Serra, e você é muito popular, conhece todos os lugares.
Tem uma pergunta que eu queria fazer antes das suas considerações finais. Gostaria que você fosse mais breve possível na resposta, porque parece que tem um negócio de horário aí, né? Então, para não ficar muito longo, lá atrás nós falamos de ser maçom, da construção do maçom, desse processo do maçom, mas existe maçom que às vezes sai da linha, não existe? E existe, em alguns casos, e as pessoas que têm curiosidade por maçonaria, existem alguns casos que esse irmão tem disciplina, ele é suspenso porque ele cometeu um deslize aqui e outro ali, e ele tem um tribunal maçônico que o julga, e ele entra em disciplina. E existe aqueles que são expulsos, são atos que nós chamamos atos disciplinares. Como é que você vai agir, caso eleito, com esses atos disciplinares aplicados na gestão anterior? Meu Armando, todos os atos disciplinares das gestões anteriores, nós vamos acatar todos eles. Assim os grão-mestres anteriores fizeram comigo, e assim eu vou fazer com o atual nosso grão-mestre e com os grão-mestres que passaram, respeitando a decisão deles. Esse caso da autonomia das lojas, especificamente, o que é que você quer dizer com isso? Olha bem, eu acho que as lojas têm que ser independentes, as lojas, ela precisa de decidir, entendeu? E realizar. E eu, no meu ponto de vista, hoje não está dessa forma. As lojas não estão decidindo e estão realizando. Então, eu chamo isso de autonomia das lojas. E olha bem, elas estão fazendo sua autogestão, mas não como deveria ser. Porque a loja decide uma coisa e a grande loja não acata. A grande loja precisa de acatar a decisão da loja, acompanhar as lojas. É esse o meu modo de ver. E você me perguntou anteriormente sobre o ato disciplinar. Eu vou ainda complementar isso também, porque nós não vamos trazer nenhum irmão que foi expulso da grande loja. É compromisso meu e do Carlos Omar com os irmãos maçons, né? Eu acho que nós temos que respeitar todos os atos disciplinares. Isso é muito importante, Walter, a sua palavra, porque tem um áudio aí que diz que você é um homem de palavra, né? O Calomar, um áudio direcionado ao Calomar. E o grão-mestre, ele normalmente tem um certo poder para mudar as coisas. E você está afirmando aqui para todos os maçons que nenhum ato disciplinar, inclusive expulsão, vão ser revistos, porque você entende que foi feito da forma correta. E é muito bom ver um grão-mestre, um eminente grão-mestre comprometido com isso. Eu acho que isso é importante, essa pergunta, porque esse compromisso acalma aqueles irmãos mais preocupados com essa questão. E essa era a minha pergunta que eu estava preparando para fazer, e, logicamente, deixar o nosso irmão Clério perguntar ao Walter das considerações dele, o que você acha que... Você quer acrescentar mais alguma coisa, Walter, que talvez não tenhamos questionado? Não, eu gostaria muito, uma coisa que vocês não fizeram. Eu queria pedir o voto aos meus irmãos. Olhe para a lente da verdade aqui e porque, na realidade, meus irmãos, nós fizemos uma exposição aqui de vários itens, aqui, várias coisas para vocês. Isso, se não tiver o voto de vocês, nada disso, né, Calomar, nós podemos realizar. Então, é importante que o irmão vote em Walter e Calomar, porque esse voto que vai poder realizar isso tudo que vocês estão ouvindo aqui, que nós prometemos para vocês. E pode ter certeza, somos homens de palavra. Beleza. Quer fazer mais alguma consideração, Calomar, que talvez não tenhamos questionado? Só queria complementar as falas do irmão Walter, que sobre as questões de atos disciplinares, que, lógico, o grão-mestre tem prerrogativas, mas nós temos o compromisso com a instituição. Todas as decisões disciplinares adotadas pelos grãos-mestres serão devidamente respeitadas e mantidas. O que o irmão Walter Alto Vandrão está afiançando são algumas questões de cunho administrativos em relação à loja, mas que tenham demandas das lojas, e eu reafirmo a questão da autonomia das lojas, porque as lojas não podem trabalhar cerceadas nas suas decisões por dispositivos administrativos que impedem a loja de efetivamente fazer valer a sua vontade.
E a gente tem ouvido e observado que em algumas situações isso tem acontecido, o que não deverá acontecer. E para isso a gente está se comprometendo aqui de que a gente vai conversar com os administradores de loja para que a autonomia da loja seja respeitada. A loja sabe o que é melhor para ela. Não é a grande loja que tem que chegar à loja e dizer esse é o melhor para vocês, porque ela vive o dia a dia dos irmãos naquela loja. Então, a gente fica afiançando isso e se comprometendo isso, dando a nossa palavra, que isso será observado. Walter, eu queria reforçar uma pergunta a você em relação à questão de tempo dos dois, tanto o candidato a grão-mestre e ao eminente grão-mestre. A questão do tempo de dedicação e disponibilidade de vocês estarem administrando a grande loja, tendo em vista que esse é um cargo voluntário e não tem salário, né? Então, como é que vocês podem nos informar sobre isso? Os maçons precisam saber a importância desse tempo de vocês. Meu amado, nós temos, na realidade, eu tenho, né, o tempo total necessário que a nossa grande loja nos exigir. Já demonstramos isso, né? Minha família toda, minha esposa, meus filhos, estão de acordo com isso. E eu vou me dedicar à grande loja o tempo que ela precisar, o tempo que for necessário. E quanto à parte financeira, eu não dependo da maçonaria e nem dependo da grande loja. Eu tenho meu trabalho há 50 anos. E isso aí que vai fazer a diferença. E o Calomar? Calomar, como é que você entende essa questão do tempo, já que você é um advogado? E qual é o tempo que você tem para a maçonaria? Inclusive, repetindo que você disse que seu hobby é maçonaria. Veja bem, João Armando, nós estamos colocando essa proposição para os irmãos. Estamos preparados, entendemos que estamos, e à disposição da grande loja, porque hoje a grande loja demanda muito. Os irmãos, eles demandam muito a grande loja, né? Todo o tempo é toda hora. E nós estamos, cientes disso, conscientes, nós estamos à disposição e temos toda a disponibilidade de tempo, igual a do irmão Walter, para fazê-lo. Isso é um compromisso nosso, que passa por aí, nesse comprometimento, quando nós colocamos o nosso nome à disposição, e já temos conhecimento disso, tá? Porque estamos lá atuando e sabemos exatamente como é que a coisa funciona e a realidade que se apresenta. Maravilha. Eu queria dar meus parabéns aqui. Eu acho que verdade. Aos dois as respostas, e principalmente porque isso aqui é o início de uma jornada de campanha, vamos dizer, campanha política, né? E vocês dois foram muito éticos. Para nós dois aqui que entrevistamos, um conforto muito grande saber que a campanha maçônica, da maçonaria, ela tem um perfil diferenciado do mundo profano. E os dois, em nenhum momento, se colocaram como vítimas de qualquer coisa ou de qualquer fato, mostraram quem são, do jeito que são, da forma que são. E eu acho que é isso que o maçom quer, um grão-mestre forte, um grão-mestre que não fica acusando A, ou B, ou C de nada, e isso vai transformar vocês, sim, e já são líderes, e um líder, ele jamais, em hora alguma, ele provoca aquela coisa do vitimismo, e isso nos trouxe para nós aqui um conforto muito grande. E eu estou levando aqui para a família maçônica essa mensagem com muito orgulho de ter visto isso aqui, presenciar esse momento. Muito orgulho disso, muito orgulho de participar. Gostaria de agradecer imensamente o nosso irmão Walter, nosso irmão Carlomar, nosso irmão João Armando por esse bate-papo fantástico, limpo, livre, justo e perfeito. E não esquecendo também de agradecer a você que esteve com a gente, acompanhando esse nosso bate-papo. Você, maçom, reitero e peço o voto na chapa Experiência e Sabedoria no próximo mês de junho. Vamos divulgar a data certinha para vocês. É isso. Obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Acho que a gente já fez todos os que a gente tem que fazer, o irmão velho está querendo finalizar aí com chave de ouro. Parece que tem um slogan dos dois, que é uma chave que está pegando aí nos irmãos, e todos entenderam que existe um que tem experiência e o outro tem sabedoria. Então, eu acho que existe um gesto, né? Isso aí. Aí, ó,
Experiência. Sabedoria. Eita! Parabéns aí. Beleza.